Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não foi possível a gente se encontrar no Zoom, né? Tivemos aí alguns probleminhas no site do Educacional, então eu tô aqui para gravar a aula que nós teríamos hoje, tá? Essa aula de história nós iríamos fazer as páginas 14 até a 17. O que a gente vai ver um pouquinho? Estamos falando sobre os índios, né? Nós já vimos que lá para o ano de 1500, os portugueses, né, navegavam, avistaram aqui as terras que hoje a gente chama de Brasil e resolveram parar por aqui. Ao parar nessas terras, eles se encontraram, né, com vários índios, com vários grupos indígenas. Nós já vimos nas outras aulas os costumes, como é que eles viviam, embora eles tivessem alguns hábitos, algumas coisas em comum, também havia algumas coisas diferentes entre uma tribo e outra. Vimos a questão do tronco linguístico, né, que já haviam 2 troncos linguísticos, que deles tinha a língua que cada um falava, e eles viviam basicamente, né, dependentes da natureza. Era da natureza que eles retiravam tudo. Então, eles viviam próximos a rios, lagos. Para quê? Para poder pescar, para poder caçar e para poder cultivar aquilo que eles utilizavam na alimentação. Então, eles plantavam, coletavam alimentos que eles iam consumir. A gente já viu que eles plantavam milho, mandioca, certo? Mas com essa chegada dos portugueses, algumas coisas começaram a mudar. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. O que aconteceu com esses índios, né? Por que haviam tantos índios lá no ano de 1500 e agora, como vocês fizeram a pesquisa de vocês, não há tantas tribos indígenas assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, coloquei esse mapa aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Em 1500, nós tínhamos por volta de 10 milhões de índios que viviam aqui no Brasil. E hoje? Bom, hoje esse número se reduziu para 800 mil indígenas. Mas o que será que aconteceu, né? Por que eles sumiram? Para onde eles foram? O que aconteceu com eles? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesta aula. É importante que depois que você ouvir minha explicação, você vai lá e leia os textos que estão na página 14, na página 16 e faça os exercícios, tudo bem? Bom, pessoal, e onde estão esses 800 mil índios que atualmente ainda vivem no Brasil? Eles estão espalhados por todas as regiões. Algumas regiões têm mais índios do que outras vivendo ali, tá? Mas eles estão espalhados por todo o Brasil ainda, algumas tribos indígenas, porque muitas delas foram assim extintas, não existem mais, tá? Os que vivem hoje são descendentes lá daquelas tribos da época do descobrimento, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas tribos e ver o que aconteceu com elas. Bom, vamos falar primeiro um pouquinho da tribo dos Chavante. Hoje, a sua grande maioria vive no estado do Mato Grosso, mas eles já viveram espalhados pelo Brasil inteiro. O que aconteceu com as terras deles? As terras foram invadidas para a prática da agricultura e da pecuária. Então, os portugueses, quando vieram para cá, eles começaram a explorar a terra e viram que aqui era possível, né? Era muito bom para plantar e depois para também criar uns animais que iam ser utilizados aí na agricultura para ajudar em todo esse trabalho. E os índios? Os índios foram colocados em outros lugares, em outras terras, onde ali eles ficavam com os religiosos, os padres que vieram junto com os portugueses, né? E foi a partir daí que os índios começaram a ter o contato com os portugueses, que eles chamavam de homem branco. E esse contato fez com que eles aprendessem alguns costumes que eram lá dos europeus, dos portugueses.
Os padres ensinavam eles a ler, a escrever, ensinavam também um pouco da religião deles, e foi aí que começou toda uma mudança. Mas não foram só os Chavantes não que passaram por isso. A mesma coisa aconteceu com os Munduruku. Eles também tiveram, né, suas terras tomadas, perderam não só as suas terras, como seus costumes, tradições, né, e parte da vida que eles levavam. Por quê? Diferente lá dos Chavante, onde a terra deles foi invadida para a agricultura e para a pecuária, aqui a região onde os Munduruku viviam tinha muitas árvores que se chamam seringueiras. Das seringueiras, a gente retira um líquido que se chama látex. Com esse líquido, a gente pode fazer a borracha. Então, né, os portugueses descobriram, né, que poderiam produzir com aquele líquido e aí retiraram os índios das terras para fazer toda a exploração do látex. Com isso, né, eles acabaram também se afastando, modificando os seus hábitos, os seus costumes. Então, o mesmo que aconteceu com os Chavante e com os Munduruku, aconteceu com muitas outras tribos indígenas. Tiveram as suas terras invadidas para que os portugueses pudessem explorar todas as riquezas que nós temos aqui no Brasil. Hoje, os Munduruku, eles vivem, na sua grande maioria, na região do Pará e do Amazonas. Então, embora eles também tenham diminuído a sua quantidade, eles ainda existem, mas não vivem exatamente da mesma maneira como viviam antes. Todo esse contato com outras pessoas fez com que eles modificassem muito o modo de vida deles. Eu quero que vocês façam os exercícios que nós temos lá na página 16 e na página 17, tá? Se você precisar, assiste aqui a aula de novo com as minhas explicações, releia os textos que vai ajudar você também, ok? Então, até a próxima aula, onde a gente volta a conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, vou postar a correção como eu sempre faço, ok? Tudo bem? Um beijo para vocês, bom final de semana.